Olá, bem-vindos à edição de hoje do Fatos em Foco com Gelson Mendonça. No programa, a eleição dos novos dirigentes da Câmara Municipal do Crato, em que venceu com maioria expressiva, com 13 votos, a chapa encabeçada pelo vereador Pedro Alagoano. Já a chapa preferida pelo prefeito Ronaldo Gomes de Matos, liderada pelo vereador Paulo de Tarso, obteve apenas 2 votos. E o da chamada oposição declarada ao prefeito, liderada por Bebeto Anastácio, obteve 4 votos. A partir desse momento, vou começar a me preparar cada dia mais e ter mais conhecimento da lei orgânica do município e do regimento interno para que eu conduza essa casa da melhor maneira possível e fazer o que for de mais satisfatório para o povo de minha cidade. Já estava pensando nisso há muito tempo, não sabia se eu ia ter o apoio de todos os meus correligionários, mas eles chegaram para mim e me garantiram que eu podia me candidatar, que eles iam estar me apoiando e dando força para a gente modificar o modelo administrativo dessa casa e mostrar ao povo do Crato o que eles estavam esperando e que estão esperando. E a partir de agora, o novo presidente já compõe com a gente nessa vontade de melhorar os seus trabalhos e nós vamos dar total apoio. E a partir de hoje nós vamos sentar e ver a melhor maneira de administrar e melhorar a qualidade de vida do povo do Crato. Veja nesta edição entrevistas com os novos líderes, com aqueles que perderam as eleições e as implicações para a cidade do Crato, além do que pode mudar com a nova liderança na Câmara de Vereadores. No programa Fatos em Foco, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe Internet. Nos últimos dias, o Crato foi sacudido pela tão esperada eleição dos novos dirigentes da Câmara Municipal do Crato para o biênio 2015-2016. 3 chapas concorriam. Uma liderada pelo candidato da oposição, Bebeto Anastácio, outra liderada pelo candidato do prefeito, o vereador Paulo de Tarso, e outra chapa que não se sabe ainda ao certo se será de oposição, de situação ou muito pelo contrário. Encabeçada pelo vereador Pedro Alagoano, que obteve 13 dos 19 votos para a presidência. A sessão presidida pelo vereador Luiz Carlos Saraiva foi tranquila e rápida. Alguns vereadores insistiram que os candidatos deveriam fazer cada um discurso discorrendo sobre as suas candidaturas, a fim de apresentar suas propostas e intenções aos presentes, fato que foi rejeitado por velhos conhecidos na Câmara que não gostam de ouvir discursos e preferem que as decisões sejam tomadas apressadamente. Pela votação da segunda mesa diretora, não um debate de uma administração. É lógico que... Após um breve bate-boca, o presidente Luiz Carlos Saraiva submeteu o plenário à votação propriamente dita. O meu voto para presidente, Pedro Eugênio, para vice-presidente, Nájila Rolim, para primeiro secretário, senhor Luiz Carlos, que é o atual presidente, e para segundo secretário, Marquinhos Povão, que sou eu mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Celso Oliveira Rodrigues. Senhor presidente, senhores parceiros da Câmara, imprensa aqui presente, o meu voto para presidente, senhor presidente, Pedro Alagoano, Pedro Eugênio, para vice-presidente, Nájila Rolim, para primeiro secretário, Luiz Carlos Saraiva, para segundo secretário, Marquinhos Povão. Aqui ficam meus agradecimentos.
Cássio Luiz de Souza. Senhor presidente, eu gostaria de anunciar nesse momento para presidente Pedro Eugênio Maia Moreira, para presidente, para vice-presidente Nájila Gonçalves Rolim, para primeiro secretário Luiz Carlos Sobreira e para segundo secretário Marco Antônio Januário. Expectação. Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto vai para presidente Pedro Araguano, vice-presidente Nájila Rolim, primeiro secretário Luiz Carlos, segundo secretário Marquinhos Povo. Francisco Herbert Pereira Bezerra, meu Bezerra. Senhor presidente, meu voto para presidente é Pedro Alagoano, vice Nájila, primeiro secretário Luiz Carlos, segundo secretário Marquinhos do Povão. Muito bem. Francisco Herbert de Oliveira França, presidente. Meu voto para presidente Bebeto, vice-presidente Charles, primeiro secretário, a minha pessoa, Guerra, e me abstenho de voto segundo secretário. Henrique Antônio Brito Leite. Presidente Pedro, vice-presidente Nájila, primeiro secretário Luiz Carlos, segundo secretário Marquinhos Povo. Jales Duarte Veloso. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa, o resultado é o que todos já esperavam e desde quando a gente pediu que cada presidente se pronunciasse, a votação é igual a que vocês já viram, mas meu voto é igual o do meu colega Helder França, voto em Bebeto para presidente, Jales Veloso para vice, Guerra para primeiro secretário e me abstenho no segundo secretário. José Guilherme Brasil, Fernando Brasil. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui imprensa, meu voto para presidente Pedro Alagoano, para vice-presidente minha grande amiga Nájila e para primeiro secretário Luiz Carlos e segundo secretário Marquinhos do Povão. Obrigado, Fernando. José Pedro da Silva. Senhor presidente, público e imprensa aqui presente, meu voto para presidente é Pedro Alagoano, vice-presidente Nájila Rolim, primeiro secretário Luiz Carlos Saraiva e segundo secretário Marquinhos do Povão. Meu amigo Luciano Saraiva, meu colega de partido, PSL. Senhor presidente, meu voto é para Pedro Eugênio, para o vice-presidente Nájila Rolim, primeiro secretário Luiz Carlos, segundo secretário Marquinhos do Povão. Luiz Carlos Saraiva, eu, presidente. Pedro, vice Nájila, primeiro secretário. Então aí, presidente. Presidente. Pedro, vice Nájila, secretário Luiz Carlos, segundo secretário Marquinhos do Povão. Nájila Maria Rolim Gonçalves. Senhor presidente, público e imprensa, meu voto, presidente Pedro Eugênio, vice-presidente Nájila Maria, segundo, primeiro secretário Luiz Carlos, segundo secretário Marquinhos do Povão, Antônio Marques. Paulo Tarso Cardoso Varela, Paulo Tarso. Presidente. Senhor presidente, eu confesso que jamais me furtei de participar não só da vida pública, mas também de correr a cargos. Obviamente, nem sempre a gente é aceito, mas nós temos que ter a humildade de saber e torcer por aquele que foi aceito para que faça uma gestão com transparência, com honestidade, enfim. Coloquei o meu nome à disposição, obviamente, voto em mim, para presidente, Paulo Tasso, vice, voto no vereador Tiago Esmeralda, porque sei da idoneidade. Primeiro secretário, voto em Vossa Excelência, que já é presidente desta casa. Segundo secretário, voto em Marquinhos.
E concluo as minhas palavras dizendo, senhor presidente, que entre tantos tão iguais e entre si tão semelhantes, é preciso pensar antes para dizer quantos e quais. Muito obrigado. Maia Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa aqui presente, o meu voto para presidente é Pedro Eugênio, para vice, minha amiga Nádia, para primeiro secretário Luiz Carlos e para segundo secretário Martins do Povão. Muito obrigado. Raimundo Amador de Freitas. A eleição da mesa diretora, minha compreensão, é um processo importante que se trata da eleição, da escolha de um colegiado que dirige o poder no município. Quando nós elegemos os nossos representantes nas eleições de cargos eletivos, seja os representantes do povo, seja para o cargo do chefe do Poder Executivo, nós elegemos para dirigir o Poder Legislativo, o Poder Executivo para 4 anos. Porém, para a direção do Poder Legislativo, que é a mesa diretora, nós elegemos 2 vezes. Nós elegemos para 2 primeiros anos, depois esses mesmos vereadores elegem uma segunda mesa para os 2 últimos anos da legislatura. Por isso nós não podemos desconsiderar a importância de um momento como esse. Nós estamos transformando um colega vereador no chefe do Poder Legislativo, no ordenador de despesa, em alguém que vai responder por tudo aquilo que acontecer durante os 2 anos na gestão do Poder Legislativo. Então trata-se de um cargo importante e, por que não dizer, de um colegiado importante, são 4 membros, para dirigir a casa. Nós sabemos que tivemos presidentes, ex-presidentes desta casa, que foram impedidos de ser candidatos por improbidade administrativa. Portanto, trata-se de um cargo que é fiscalizado, que é observado e que tem um controle externo dos órgãos que tem essa finalidade. Somente pelo fato de ser ordenador de despesa, você já se torna uma pessoa, uma função que está sob os olhares dos órgãos de controle externo. Por isso, além da capacidade, do equilíbrio e da disposição de dialogar e coordenar os trabalhos legislativos, tem um aspecto administrativo que são fundamentais a observar na indicação de quem nós escolhemos para dirigir a Casa Legislativa. Eu tentei, termino dizendo isso para pronunciar meu voto, que nós constituíssemos uma chapa ou um grupo de candidatos que pudesse representar o ecletismo ou a diversidade partidária de posições nesta casa, com representantes da bancada de situação de oposição, mas infelizmente isso não foi possível e, portanto, meu voto não vai servir para decidir a eleição, porque já está decidida, já tem maioria a chapa que obteve 12 votos, mas quero pronunciar meu voto na condição de oposição nesta casa. Então meu voto não é um voto para decidir, mas um voto de oposição. Meu voto para presidente vai para o vereador Bebeto, para vice-presidente no candidato Jales, primeiro secretário
no vereador Gué e segundo secretário, o único candidato, eu não vou deixar de votar, voto no colega Marcos Januário. Obrigado, vereador Matheus Freitas. Armando Soares da Silva, Guri. Meu voto para presidente, Pedro Alagoano. Vice-presidente, Nájila Rolim. Primeiro secretário, Luiz Carlos. Segundo secretário, Marquinhos. Obrigado. Promessas. O povo já está cheio, foi uma campanha toda de promessas. Então aqui nós não temos que fazer promessa a ninguém. Aqui é votar e fazer ações, agir. Para presidente, voto em mim por consciência e capacidade que acredito que tem. Para vice-presidente, me desculpa, mas eu voto em você, Dominicana, porque sei da tua batalha, sei da tua luta, sei o quanto você está sofrendo, sei da tua responsabilidade como legislador, isso aí eu sei. Apesar de ter passado muitos anos na situação, na oposição, está se mostrando verdadeiro opositor, que discorda do presidente na entrevista que ele deu hoje na Princesa, em dizer que só existe uma oposição aqui coerente. Eu quero saber qual é a incoerência que nós já fizemos na nossa oposição. Não existe incoerência, presidente. Nossa oposição é coerente. Tudo que nós dissemos até agora, nós comprovamos e provamos, graças a Deus. Para o primeiro secretário, mas nós somos amigos da mesma forma. O primeiro secretário, eu voto para o meu amigo Guedes, porque nós vimos que realmente Guedes tem o processo legislativo. Apesar de não ser formado em direito, nem ter nenhuma pós na área, mas entende realmente o processo legislativo e respeita a opinião de todos os vereadores. Então, aqui, para o segundo secretário, vou me abster de votar, porque não tem opção. Se tivesse outra opção, votaria, mas ele já tem eleito, vou me abster de votar. E aqui fica expresso e garantido o meu voto. Muito obrigado, senhor. Ao final, os candidatos concederam entrevista à imprensa. Nós já sentamos e conversamos e vamos procurar a melhor maneira de administrar e resgatar o que muitos querem destruir e denegrir a imagem da Câmara Municipal. Mas eu tenho certeza que de agora para frente a coisa vai fluir, vai andar da melhor maneira possível. Já o vereador Bebeto Anastácio disse que com essa eleição provou-se que o Poder Executivo encontra-se fragilizado no Crato. Com sua candidatura, que é de oposição, tendo conseguido o dobro de votos que o próprio candidato do governo, o vereador Paulo de Tarso. Meu amigo Gelson, a democracia, né? A democracia prevaleceu, principalmente no processo de eleição, no processo eleitoral, em que houve uma responsabilidade, houve um respeito de cada vereador com seus pares e a maioria venceu. Nós sabemos que houve acordos para que isso acontecesse, mas o importante é que nós, a oposição, nós colocamos os nossos nomes, nós fomos votados, fomos os segundos mais votados e nós ganhamos do líder do prefeito, que é o importante que o povo saiba o quanto o Poder Executivo está fragilizado dentro da Câmara Municipal por interferir tanto no processo legislativo. A prova foi essa aí, o seu líder saiu com apenas 2 votos, enquanto nós ganhamos em dobro os votos dos líderes e uma oposição, que a oposição ela é pequena no número, mas na qualidade está se mostrando uma enorme oposição em prol, e só isso, em prol do nosso desenvolvimento, quando eu digo isso, é do desenvolvimento do município do Crato. No ano que vem você vai poder finalmente advogar, né? Gelson Mendonça, por a gente fazer parte da mesa, a gente está suspenso de advogar. Então, a partir de janeiro, iremos sim, graças a Deus, pôr a mão na tão sonhada carteira do AB, já que passamos desde 2010 e nunca tivemos a oportunidade de advogar, por sermos militares, isso também era um impedimento, e agora por estar fazendo parte da mesa. Mas a partir de janeiro iremos advogar. Agora tem uma vantagem, porque aí nós não dependeremos, como eu pedi várias vezes para a assessoria jurídica da Câmara Municipal, entrar com mandado de segurança sobre o processo legislativo que estava inconstitucional e a assessoria da Câmara não entrou
e a gente sem poder advogar e não queria estar pedindo favor e sem condições de estar pagando particularmente o advogado para fazer isso, nós nos sentimos impedidos de fazer a justiça acontecer. Mas a partir de janeiro nós iremos sim nos engajar, e foi já um aviso que eu dei à mesa diretora, se ela chegar a assumir, que tenha cuidado no processo legislativo, porque eu estarei advogando e irei adentrar judicialmente tudo aquilo que vier contra os preceitos constitucionais e legais. Por sua vez, o candidato derrotado do governo, Paulo de Tarso, também falou à nossa reportagem e ressaltou que não houve interferência da gestão municipal nas eleições da Câmara. Paulo de Tarso, líder do governo do município, mas ao mesmo tempo candidato. E aí, como é que ficou nesse caso a sua pré-candidatura aí? Hoje chegou finalmente e você perdeu com uma diferença apenas de 2 votos. Isso é uma demonstração de racha dentro da situação? Muito pelo contrário. Eu vejo que é preciso separar o joio do trigo. Aqui nós estamos falando do poder legislativo. Não há gerenciamento algum do poder executivo dentro do legislativo. Tanto é que a eleição se deu da forma que se deu. Ou seja, o candidato Pedro, que também é da base do governo, foi eleito. Disputando comigo, que sou líder de governo e fui eleito. E não fui eleito, aliás. Ou seja, é uma demonstração de que não houve gerenciamento do executivo dentro do legislativo local. Tanto é que eu, na qualidade de vereador, também almejei um cargo de presidente desta casa. E aí solicitei, deixei o meu nome disponível, a chapa era eu e o vereador Tiago Esmeraldo. E aí nós colocamos à disposição de assumir um compromisso por mais 2 anos na presidência desta casa. Mas, infelizmente, o nosso nome não foi aceito. E, democraticamente, a gente deve respeitar, né, aquele bloco que mais se articulou de forma prematura e já há um bom tempo vem se articulando, e foi o bloco do presidente Pedro Alagoano. A gente deseja, desde já, os parabéns e que é bom que seja esclarecido isso, que a eleição aqui é legislativa. Aqui nós somos um poder autônomo e independente. Um repórter tentou levantar do cemitério aquela velha e tola rixa que existe no Brasil por décadas entre o PT e o PSDB, tentando pressionar o vereador Amadeu de Freitas, que é de oposição, alegando que pelo fato do vereador ser do Partido dos Trabalhadores, como este poderia ter votado numa chapa em que havia também um candidato do PSDB. O PT é oposição ao governo municipal. O PT tem aqui no município do Crato. O PT ao governo municipal. O PT é aliado do PMDB em nível nacional. Tem na vice-presidência da República o vice-presidente é do PMDB, o PT é aliado em outros estados também, é aliado do PMDB, ou era até pouco tempo, também no estado, né, com esse rompimento do Eunício, então não é mais, porque o PT continua no governo e o PMDB não. Porém, aqui no município do Crato e em outros municípios do Brasil, o PT é oposição ao governo municipal do PMDB, por entendermos que nós disputamos a eleição com o prefeito eleito, temos um projeto para o Crato, não é o projeto que o PT apresentou para o Crato que foi eleito, por esse motivo o PT é oposição na cidade e pela direção do partido e aqui na Câmara. E o meu voto foi um voto, como foi anunciado, um voto de oposição. Tá certo? Uma vez que eu pessoalmente tentei que nós fizéssemos uma composição, né, que pudesse ter uma representação da oposição e da situação nesta nova mesa diretora. Como não foi possível, eu não quis me abster de votar, fiz o meu voto, né, um voto de oposição, portanto votei na chapa encabeçada pelo vereador Bebeto. E isso não tem nenhum problema do ponto de vista de ter membros nessa chapa do PSDB. Eu não fiz aliança com o PSDB, eu não fiz aliança com nenhum partido. Foi apenas um voto em função da relação que temos aqui internamente na Câmara Municipal. Agora o telespectador pergunta: alguns desses que aí foram eleitos não são os mesmos acusados de um esquema do mensalão do Crato? Como poderia uma chapa onde há membros envolvidos em denúncias
se tornarem inclusive presidentes da Câmara Municipal do Crato? A resposta é simples. As investigações do chamado Mensalão do Crato, entre aspas, estão em curso. O mensalão está sendo investigado ainda. Não há um veredito se as pessoas envolvidas são culpadas ou inocentes. E a lei brasileira é muito clara no tocante à presunção de inocência. Todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. E caso venha a se comprovar que esses vereadores estariam mesmo envolvidos no esquema do mensalão e que de fato existiu antes da posse dos mesmos. Quem responde a essa pergunta é o atual presidente da Câmara, vereador Luiz Carlos Saraiva. Eu acredito que teria que ter uma nova eleição, ao mesmo tempo que eu falo e vejo que eu posso dizer como advogado, como aplicador do direito, que é muito difícil um processo do nível desse ser julgado, ter um julgamento final, um trânsito em julgado, antes da posse, até mesmo eu posso dizer, antes mesmo do final do mandato de cada vereador desse. Haja vista a complexidade, haja vista a ampla defesa, o contraditório, tudo isso que leva a ter nessa situação. Torço para que isso não aconteça do fundo do coração, porque o Crato precisa mesmo de união. Muito obrigado. Obrigado. Ao final da sessão, o vereador Pedro Eugênio, que é o Pedro Alagoano, veio falar com setores da imprensa e disse que pretende manter a linha de compostura de bom tratamento para com a imprensa e que sua gestão será pautada pela honestidade e pela transparência. E esta foi mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça, aqui pela Web TV Chapada do Araripe. Para outras informações, acessem o site Blog do Crato, www.blogdocrato.com, e para outros vídeos da TV Chapada, acessem o site www.tvchapadadoararipe.com ou no Facebook www.facebook.com/TV Chapada do Araripe. Até o nosso próximo encontro.